Fala pessoal, beleza? Estamos aqui no nosso primeiro encontro virtual, né? Nossa primeira videoaula. Esse momento difícil, né? Que a gente não pode ter aglomerações e estamos aqui. Vamos direto ao assunto, porque eu sei que todo mundo, todos os professores vão falar sobre a pandemia, então vamos tirar direto. Bom, nosso coordenador, Paulo César, ele estabeleceu um cronograma para os professores. Eu fiquei com terça-feira com vocês, tá bom? Eu e o nosso querido professor Abel. E estou mandando aqui a minha aula para vocês. Eu mandei uma atividade, a minha metodologia vai ser da seguinte forma. Essa atividade que eu envio na plataforma fica disponível para vocês por uma semana, né? De terça a terça. E vocês vão poder responder a atividade e na terça seguinte eu chego com a resposta e vocês também acessam a resposta ao final desse prazo. O tempo máximo que eu estipulei para vocês foi um pouco maior, cerca de, se não me engano, 30 minutos para vocês resolverem a questão na plataforma. E agora eu estou dando uma aula sobre o assunto que a gente vai trabalhar inicialmente, que são os artigos, né? Definidos e indefinidos, que nós já havíamos visto em sala de aula. Semana que vem a gente vai avançar um pouquinho no conteúdo. Claro que da melhor maneira possível, se vocês estiverem tendo problemas, vocês podem me avisar que eu volto para algum assunto ou faço uma aula extra na semana sem o menor problema. Minhas aulas eu não pretendo colocar mais que 10 minutos não, porque para mim eu acho bem enfadonho e eu acho que a pessoa não consegue manter a concentração depois de 10 minutos vendo um cara falando. É muito chato. Não importa quanto a pessoa seja divertida. Dirá eu que sou uma pessoa comum. Bom, em caso de dúvida, vocês podem enviar mensagens pela plataforma. Vocês também podem acessar esse Insta aí, que é o @professor Jailson. Criei só para tirar dúvidas disso, porque estavam surgindo muitas dúvidas, principalmente das turmas de fundamental, nas minhas mídias sociais. E tá ficando bem chato, porque é uma coisa pessoal, não é uma coisa de trabalho. Então, eu criei essa mídia para o trabalho, que eu vou responder também, só que não vai ficar enchendo meu direct com coisas do trabalho, na pessoal, tá bom? Professor, @Jailson, pessoal, coisas pessoais e coisas do trabalho, @professor Jailson, beleza? Vamos lá, vamos iniciar, tá bom, pessoal? A nossa aula. Nós vamos falar sobre os artigos, articles, tá bom? O artigo, ele define geralmente o número de alguma coisa, tá bom? Define um número. Em português, nós temos o, a, os, as, uma, uns, umas, tá bom? Em inglês, nós somos bem mais limitados. Nós temos, primeiro, os artigos indefinidos são a ou an. A ou an. Eles significam, os dois significam um ou uma. Um ou uma. Existem peculiaridades para o uso deles, tá bom? Do a ou do an, mas os dois têm o mesmo significado. Os artigos indefinidos uns ou umas, a gente não vai ver agora, tá bom? Que lá na frente que vai ser o some ou any, que a gente vai ver quando for trabalhar substantivos contáveis e incontáveis, beleza? Mas vamos seguir lá. Ao when. Quando é que nós usamos cada um deles? Bom, o ao when ele é usado na primeira vez que uma coisa aparece. Se eu falo que eu vi alguma coisa, que eu estava com alguma coisa, eu vou usar um ou uma. Por exemplo, eu vi um carro na minha rua, ou então eu assisti um programa ontem à noite de TV, ou então joguei uma partida ontem. Então esse uma, ele é sempre usado quando você fala a primeira vez de uma coisa. Depois você fala a primeira vez, na frase seguinte, se você for citar a mesma coisa, você já pode usar um artigo definido, porque aquela coisa já está definida. A ideia já fica clara do que é aquela coisa. Então a primeira vez que você cita, você usa o artigo indefinido. Outra coisa, no momento que você usa, é com relação a uma profissão. Exemplo, she's a doctor, my mom is a nurse. Ela é uma médica ou minha mãe é uma enfermeira. I am a teacher, eu sou um professor. Então esse am, ele é usado nesse contexto, pessoal. Também com o substantivo genérico. Exemplo de substantivo genérico que nós usamos. Um carro, uma árvore, uma casa, tá bom? Então esses são os usos. O detalhe também é que o A ele é usado antes de palavras com som inicial consoante, aí que entra a distinção dos dois. Vejam, os dois, o A e o N, eles têm o mesmo significado. No entanto, o A ele é usado antes de palavras iniciadas com consoante. E o N é usado com palavras com som iniciado vogal. Aí cabe um detalhe que eu já expliquei para vocês na sala, que é relativo à nossa querida letra H. O H, em alguns casos, vai ser aspirado, vai ter som de R, como em house, em home. Em alguns casos, o H ele não vai ter som nenhum, tá bom? Como é o caso de our e honor. O H vai ser mudo. Quando o H for mudo, vai prevalecer o som da vogal
E assim a gente usa an. Com o H for aspirado, vai ter som de consoante, né? O R. House, home, horse. E vocês vão colocar o A, porque vai ser som de consoante. Beleza? Prosseguindo. O artigo definido the. Quando é que a gente usa ele, gente? Quando é que nós usamos? Vocês lembram? Vamos ver aí. Ele é usado antes em nomes de rios, mares e montanhas, obviamente porque são coisas definidas, que têm nomes próprios. Por exemplo, Rio Açupiranhas, The Açupiranhas River, né? Rio Amazonas, The Amazon River, ou com mares, o Mar Vermelho, The Red Sea, The Red Sea, ou Mar Vermelho, é uma coisa definida. Montanhas como The Everest Mountain, o Monte Everest. Também é usado antes em nomes de família, como os Kennedy, os Simpsons, The Simpsons, tá bom? The Flintstones, The Jetsons. Sempre que é o nome de uma família, a gente vai usar também o artigo definido the. Povo de um país, the Japanese, the American, the Brazilian, the Italian. Povo de um país, tá bom? Vai usar o the também. E com algo já citado, como eu tinha falado, que é a consequência do artigo indefinido. Eu vi um carro ontem, o carro era vermelho. I saw a car yesterday. The car was red. Primeiro caso indefinido, a primeira citação do objeto. Segundo caso, você já define, beleza? Bom, é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem mandar mensagem ou ir lá no nosso Instagram, que eu criei para ter essas dúvidas, tá bom? Que eu vou estar respondendo o mais rápido possível. Lembrando que eu criei essa conta no Instagram porque na plataforma eu só vou ter acesso às perguntas de vocês, às dúvidas, quando eu for acessá-las. E nesse perfil do Instagram, recebendo a notificação imediata no meu celular que está logado, né? Essa conta junto com a minha conta pessoal. Beleza? Valeu, semana que vem a gente se vê e vamos ter uma aula provavelmente sobre um assunto novo. Não vou adiantar porque eu não cheguei a planejar a aula toda. Eu cheguei, foi bem corrida, é isso. Valeu, galera, até uma próxima.